Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Ciência da Religião no curso de Agroecologia. Primeiro, gostaríamos de agradecer profundamente a disponibilização do Maharaj Davantri Swami aqui no nosso curso de Agroecologia, trazendo conhecimento com essa visão oriental, a visão do Vaishnavismo, que é uma das linhas do hinduísmo, sobre esses questionamentos que nos inquietam, que foram expressos através das perguntas que foram elaboradas pelo grupo. Então, Maharaj Davantri é uma das lideranças do movimento Hare Krishna no Brasil e no mundo. Lidera um projeto de educação já há muitos anos, mais de 20 anos, com certeza, e com certeza ele tem muito a acrescentar nessa nossa pesquisa do fenômeno religioso de forma imparcial, né? Esse estudo imparcial que a gente faz e científico, né? Nessa visão do fenômeno religioso, tá? Eu não vou tomar mais tempo, nosso tempo é limitado, então eu queria passar a palavra para o Maharaj Davantri, se ele tiver algumas palavras de introdução, e depois a gente iniciar as perguntas. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos os alunos, ao professor também, e a todos os convidados que estão participando. Hoje foi liberado o link para que algumas outras pessoas entrassem. Muito obrigado pela presença de todos e agradeço o convite para participar. Já venho fazendo algumas vezes essa apresentação para a disciplina de Ciência da Religião do curso de Agroecologia e todas as vezes que eu venho falar para os alunos aqui, eu sou invadido por um sentimento de admiração muito grande pela audácia que a coordenadoria do curso de Agroecologia teve em colocar essa disciplina no curso. Eu lembro, quando estava começando, o professor Francisco disse, que é chamado de Chico Hare, né? O professor Francisco disse que a argumentação principal era que os agricultores com os quais os cientistas da agroecologia iriam trabalhar eram todos, provavelmente, no Nordeste, pessoas religiosas e que era importante que houvesse uma sensibilidade por parte do profissional agroecólogo para com a natureza humana do agricultor e a sua fé. Eu achei isso muito inteligente e muito oportuno para o mundo de hoje, que é um mundo tão cético. Então, eu acho que é um passo muito importante do encontro entre ciência e religião. E agradeço muito ao professor Francisco por sua iniciativa para que isso acontecesse como já está acontecendo. Bem, estou às ordens para começar com as perguntas. Então, vamos começar. A primeira pergunta: em relação a tantos conflitos de natureza religiosa, uma pessoa pode decidir não ter religião. Segundo esta ótica, questiona-se: uma pessoa pode avançar espiritualmente sem religião? Ou a humanidade pode se tornar mais evoluída se não existisse religião? Nossa, essa pergunta é muito difícil. Porque aqui nós estamos vendo um aspecto sociológico, não é? Estamos vendo o fenômeno religioso dentro da sociedade, uma coisa bem aplicada e é bem interessante. Então, realmente, existem muitos conflitos de natureza religiosa e a pessoa é sempre livre. O indivíduo é sempre livre. O ser humano tem uma
qualidade de inteligência que se diferencia da inteligência dos animais, justamente pelo seu poder de questionar o seu envolvimento dentro desse mundo e de promover mudanças que possam valorizar a sua experiência espiritual. Então, ele é sempre livre, ele pode decidir, sim, não ter religião, claro. E agora, a outra parte da pergunta é que, então, se uma pessoa pode avançar espiritualmente sem religião, ou, vamos ver isso primeiro, se uma pessoa pode avançar espiritualmente sem religião. Então, uma pessoa pode decidir, sim, não ter religião. O Bhagavad Gita nos diz que existem diferentes modos da natureza material, e que seriam 3, bondade, paixão e escuridão, ou ignorância. Esses três modos se combinam, se misturam e dão uma reação no indivíduo. Geralmente, nós não tomamos consciência da influência desses modos que estão disponíveis na matéria em nossa vida. E o Bhagavad Gita também diz que as religiões podem ser influenciadas por esses modos. Então, há religiões que são no modo da escuridão, religiões que são no modo, e há religiões que são no modo da bondade. Porém, todas as religiões devem ter um aspecto, devem oferecer uma disciplina transformadora do indivíduo para que ele dê a chance de experienciar a espiritualidade. Uma religião que esteja nos modos mais inferiores, que trabalhe com os elementos materiais da natureza e que se prenda a esses elementos materiais da natureza, apresenta menos facilidade, oferece menos facilidade para o praticante da religião se espiritualizar. Então, uma pessoa só vai avançar através da essência da religião, que é a espiritualidade. Então, quando ele entra em contato com a essência da religião, que é a espiritualidade, ele avança. Se ele fica somente de acordo com os códigos morais, os códigos éticos, os códigos, em geral, da religião, os códigos religiosos, ele aparentemente pode até atuar como uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritualizada. Mas a sua experiência espiritual nunca será criativa, satisfatória, para ele se tornar realmente, ele obter realmente uma experiência espiritual através daquela religião. Então, para responder diretamente, sim, é possível que uma pessoa possa avançar espiritualmente sem uma religião institucionalizada. Mas ele precisa, de alguma maneira, se aproximar de uma pessoa espiritualmente avançada que possa trazer para ele o conhecimento espiritual. Porque a religião não pode ser vivenciada unicamente de acordo com a própria intuição do indivíduo, que, em geral, é influenciada pelos modos da natureza. Então, ele precisa de uma iniciação, ele precisa da oportunidade de ouvir a respeito do conhecimento espiritual para que ele possa, então, praticar a espiritualidade. Então, a segunda parte seria se a humanidade pode se tornar mais evoluída se não existisse religião. Eu dizia que a humanidade se beneficia com o aspecto da religião que oferece códigos morais
de comportamento para uma vida em retidão. Então, isso favorece muito. Favorece, dessa maneira, a religião favorece. Mas também tem que ver o que se espera em termos de evolução, o que uma humanidade evoluída significaria. Se a humanidade evoluída significa evoluída em tecnologia, em desenvolvimento material, é uma coisa. Agora, se a pergunta se refere a evoluída como indivíduo que vai viver plenamente todo o seu potencial material e o seu potencial assim, espiritual, então dificilmente a humanidade evoluiria sem uma religião, uma vez que a espiritualidade é pragmaticamente oferecida por alguma linha religiosa, ou por todas as linhas religiosas. Então, dificilmente, se for evolução em termos tecnológicos, etc., que não deve ser, então, naturalmente que a religião é um empecilho. Grandes pensadores já falaram nisso, já até declararam que a religião estava morta. E outros já chamam a religião de opus do povo. Então, porque ilude, né? Porque intoxica, segundo eles. Então, sob o ponto de vista do desenvolvimento material, não. Mas sob o ponto de vista do desenvolvimento material, a humanidade poderia ser mais evoluída sem as religiões institucionalizadas. Porém, sob o ponto de vista espiritual, o indivíduo precisa ouvir acerca da sua natureza espiritual. E, geralmente, esse discurso está na mão das religiões.